Pessoal, no modelo Jonathan de hoje, nós vamos fazer acabamento, ou seja, o pezinho, contorno do cabelo, e vamos desenhar a barba também. Vocês podem verificar, ó, que aqui o cabelo dele já cresceu o pezinho, então a gente não vai mexer no cabelo, porém vamos fazer somente o acabamento. Vou fazer o acabamento todo na navalha, porque o outro corte anterior já fizemos marcando com a máquina e depois passando a navalha. No caso dele, vou fazer somente com a navalha para vocês verem que é possível também fazer sem passar a máquina, correto? Na lateral da cabeça, nós vamos fazer um corte seguindo o desenho natural, certo? Só que eu vou deixar a costeleta mais larga, simulando como se eu fosse fazer uma costeleta quadrada. No corte anterior fizemos a costeleta de bico, mas nesse caso aqui vamos simular como se fosse uma costeleta quadrada, correto? E depois de fazer todo o acabamento do cabelo, parte frontal e a parte de trás, nós vamos desenhar a barba, correto? Aqui, a base tem que ser reta, sempre reta, para ficar bem quadrada aqui embaixo. Aqui, eu vou abaixar ela para que ela fique exatamente na altura da boca. Ela vai terminar aqui, ó, exatamente na altura da boca. Eu vou tirar todo esse excesso que tem de cabelo acima da linha que eu desejo. A barba está com muito volume lateral, então eu vou tirar esse volume lateral que eu tenho aqui e vou deixar somente o comprimento, certo? Vou fazer um degradezinho de leve aqui, porque como é uma barba que está deixando crescer para subir um pouco mais, essa parte da barba está um pouco mais clara que a base dela aqui. Então eu vou fazer um disfarce entre as duas para ficar bacana. Também, se vocês repararem, aqui tem alguns fios passando no bigode. Eu vou tirar esses fios, mas não vou diminuir muito o bigode, porque a gente vai manter o volume do bigode, certo? E vou fazer o mesmo procedimento desse lado, correto? Tirar volume, manter a base quadrada. Por baixo da barba, eu vou deixar ela bem retinha aqui, vou fazer a base lá na altura que já está, só vou limpar, criando o contorno e deixando essa linha o mais reto possível, correto? Na parte de trás do cabelo eu vou fazer o pezinho, assim como no corte anterior, e eu vou mostrar para vocês, certo? Então o primeiro passo desse cabelo é, como não vamos passar a máquina, eu vou passar já o gel e já vou vir com a navalha fazendo o desenho. Sempre vou voltar a focar. Eu mostrei no outro corte, eu vou mostrar novamente. Todo o desenho de testa deve ser levemente arredondado, tirando o mínimo possível. Os cantos têm que ser quadrados, não podemos abrir aqui na lateral de forma nenhuma, sempre seguir o natural. A linha deve ser reta ou levemente inclinada para dentro, nunca para fora. Por quê? Se eu abro essa linha para fora, eu vou comer esse bico do cabelo, certo? Eu vou tirar esse bico aqui, então não fica bacana. Sempre tenta preservar o máximo possível para que a testa não fique muito aberta para cá e para não tirar esse bico do cabelo. Faço a testa, bico quadradinho aqui em cima, desço reto. Aqui, da onde termina a lateral da testa, eu vou começar a curvatura lateral do rosto. No caso do nosso modelo, vai seguir o natural, mas se eu quiser fazer uma curvatura maior também eu posso, sempre seguindo o que o cliente deseja, tá ok? Então foca, nunca abrir na lateral, sempre quadradinho aqui, nunca redondo. A testa tem que sempre ser arredondada para dentro, certo? Sempre para dentro, não para fora. Tem gente que tem muito cabelo aqui, igual o nosso modelo anterior, e aí você vai seguir o natural, ela fica assim para fora, não pode. Nem que você tem que tirar um pouquinho mais no canto, mas ela tem que ser arredondada para dentro, certo? Então, vamos lá. Vamos começar o corte do Jonathan pela testa. Vou passar o nosso gelzinho aqui. Lembrando, isso aqui é um gel próprio para barba e acabamento, não é um gel fixador de cabelo, porque se você passar o gel fixador, vai acontecer que ele vai secar na pele do cliente e aí você vai ter dificuldade, ele fica meio cascudo assim, sabe? Cria uma casca na pele do cliente, não fica legal para tirar não. Tem gente que utiliza, eu particularmente não gosto, também não aprovo a técnica, certo? Então eu vou seguir o desenho natural do cabelo aqui, ó, vou tirar esse excesso dele aqui, fazendo a testa bem redondinha, com os cantos bem quadrados. Vou abrir as duas laterais no mínimo possível, só tirar aqui para realmente criar o desenho, sem que ela fique aberta para a lateral, tá? Então começa a testa pelo meio, sempre tirando o necessário aqui, mas sem tirar muito, correto? Fez a sua marcação, do meio você vai afundando nas laterais, entrando um pouquinho só. Quando eu digo afundando, gente, é para entrar mais bem pouco, correto? Na lateral do cabelo,
para você não estragar o cabelo do cliente, porque senão se você entrar muito, você vai gerar uma profundidade desnecessária, vai aumentar muito a entrada do cliente e com isso vai gerar insatisfação também, correto? Aqui no canto, você tem que gerar o canto mais quadrado possível, certo? Então, vem, aqui você já sabe que a sua linha estipulada é essa, ó, porque aqui é onde nasce cabelo, tá vendo? Aqui não tem cabelo, então o máximo que eu vou poder fazer na lateral é isso aqui, ó. Então, a minha testa vem exatamente na onde a minha linha lateral começa, certo? Eu venho com a testa até onde a linha lateral começa. O canto bem quadradinho, o mais quadrado possível, sempre, correto? E aí, o mesmo desenho que a gente fez para a lateral aqui, faremos para outra lateral lá também. Só que aqui eu vou tirar um pouquinho de uns fiozinhos perdidos aqui ainda, correto? Sempre com a pele bem esticada, muito cuidado para não machucar e não cortar, porque se a pele tiver com dobra, não tiver esticadinho, ela vai cortar, correto? Então, bem limpo para cá, agora falta limpar para o outro lado. Estica, protege o cabelo da parte superior, que você não quer estragar, não quer cortar, então, e vem tirando somente o excesso, tá? Não aprofunda mais do que o necessário, gente, sempre. E muito cuidado, porque às vezes você vai pegar um corte e o corte já está com o pezinho pré-estabelecido, ou seja, o cliente fez o corte, fez o pezinho e o cabelo cresceu, mas não cresceu o suficiente para o pezinho sumir. Então o que vai acontecer? Quando você vem, a tendência nossa é já seguir o que tem no cabelo. Só que se na hora de seguir o corte anterior foi feito errado e você seguir ele, o cabelo vai continuar errado. Então sempre verifica se o corte que você está seguindo está correto, ou de preferência não siga o corte. Faça sempre o seu corte para verificar se está tudo certo, beleza? Se você ficar seguindo um corte que já existe, a probabilidade de erro existe também. Então, a menos que seja você mesmo que tenha feito o corte anterior, caso contrário, não é bom seguir o corte que já está feito. Na outra extremidade, sempre o mesmo desenho, redondinho, com o canto bem quadrado. Repare que aqui ele tem uma espinha, ó, que ela está bem alta. Então, se tiver cabelo nela ou em torno dela, vem com a lâmina e com a mão leve, passa por cima dela sem cortar. Ah, mas ela está muito alta, não dá para passar por cima, a lâmina está cravando. Então, faz o contorno dela todo sem passar por cima dela, para não enroscar, beleza? E na lateral aqui, ó, faz a abertura sempre tirando o mínimo possível. Depois de fazer isso aí, é ideal e necessário que sempre você se posicione na parte de trás da cadeira do modelo, para você olhar para o espelho e visualizar, ver se o seu desenho ficou certinho, ver se a sua testa está limpinha, se sua linha está perfeita, se não tem excesso de cabelo ou se um lado não está mais alto que o outro, correto? Então eu vou vir aqui, ó, vou tirar só um filetezinho de nada aqui desse lado, porque eu acho que ainda ficou um excesso. E é sempre bom tomar cuidado para poder tirar sempre o mínimo possível, para você não ir entrando muito, senão quando você vê, você já está lá em cima e aí já estragou o corte, correto? Então eu tenho uma testa arredondada, perfeita, certo? Sempre sobe o cabelo para verificar. A testa está redonda, os cantos estão quadrados e a lateral está aberta, porém seguindo o natural. Eu não abri muito a lateral do cabelo, correto? E a partir do ponto onde a testa termina, ó, aqui falta tirar só um pouquinho nessa lateral, que ela está vindo reto e jogando um pouco para dentro. Então falta tirar um pouquinho para ficar mais reta, igual esse lado aqui, ó, já está mais retinho, certo? E da onde termina aqui, eu vou começar a curvatura lateral do rosto, beleza? Eu vou começar essa curvatura. Naturalmente, o cabelo dele já tem esse bico bem formado aqui. Então, eu só vou seguir ele, beleza? Aqui nessa lateral, onde falta tirar um pouquinho, eu vou tirar também. Verificar que ficou retinho. E a partir daí, eu vou começar a fazer a curvatura lateral do rosto, certo? Sempre penteie o cabelo para fora, para você poder visualizar exatamente as pontas do fio, correto? O que tem que ser tirado no cabelo. Aqui, a largura que eu vou deixar é a largura de um dedo.
tá? Eu geralmente tomo isso como base para não ficar perdido, mas não existe uma largura padrão. Você e o cliente vai decidir, eu gosto mais largo, eu gosto mais fino. Então, aí fica a critério de vocês, tá bom? No caso do modelo Jonathan, eu vou fazer a curvatura natural, seguindo o mais natural possível. E aqui vou deixar a largura de um dedo, tá ok? Então, novamente, passo o gelzinho, volto a frisar, não é gel de cabelo. É gel próprio para barba, tá ok? Então, sempre que for fazer o acabamento, penteie todo o cabelo para fora, porque se esse cabelo estiver para dentro e eu fizer o acabamento, quando eu pentear vai dar ponta novamente. Então, para evitar que eu tenha que fazer 2 vezes o mesmo trabalho, eu já venho e faço tudo de uma vez da maneira correta. Penteio e depois finalizo. Vou seguir o desenho utilizando somente a ponta da lâmina. Para que você tenha um domínio bacana da ponta da lâmina, tem que frisar no treinamento com a bexiga, porque se você não treinar, dificilmente você vai conseguir ter um domínio legal com a navalha, certo? E aí, com isso, você também não vai ter um resultado bacana. Quer bons resultados, tem que estudar, tem que se dedicar, porque senão você não consegue o resultado desejado. Ó, largura de um dedo, certo? Com a mão por cima. Tranquilo? Largura de um dedo, com a mão por cima, vou tirar somente as pontas do cabelo. E eu sempre que eu fizer o acabamento, eu volto penteando. Reparem que eu fiz o contorno, ó, perfeito. Só que dá para reparar que ainda tem ponta que está ficando para dentro. Então, todas as vezes eu vou pentear e aí se der ponta novamente, eu volto e tiro essas pontas, até que não sobe nada de ponta para ser tirado. Até que o desenho fique perfeito. Inclina um pouquinho. Isso. Aí, ó, vai tirando. Se você quiser utilizar nesse corte também a técnica de navalha na mão, pode. Não é errado. Pode ficar tranquilo, que facilita até mais. Você não vai ter esse problema com as pontas, porque com a navalha na mão, o desenho já fica perfeito desde o início. Você não sobra ponta. Geralmente quando você vai fazer com ela montada assim, pelo fato de poder usar somente o bico dela, fica sempre algumas pontinhas para trás que você tem que voltar tirando várias vezes para poder ter um resultado perfeito. Isso no caso de um cabelo grande que nem o dele. Se o cabelo tivesse menor, aí não teríamos esse problema, certo? Pezinho arredondado, perfeito. Daqui para baixo eu não vou mexer ainda, porque eu vou deixar para fazer quando formos fazer a barba, correto? Mas na parte de cima, nós já temos um corte realizado com perfeição, certo? Curvatura e tudo. Vou só tirar mais uma pontinha aqui do corte. E se esse pezinho fosse finalizar aqui e fosse um pezinho quadrado, a única coisa que eu teria que fazer agora era dividir na altura estipulada pelo cliente. Ou embaixo, ou em cima, ou reto, depende do gosto do cliente. Geralmente, os clientes dividem mais ou menos na altura do meio da orelha aqui. Alguns mais embaixo, mas a maioria é aqui. Tá ok? Então, aí você e o cliente vai decidir e ver qual que é a altura que fica mais adequada. Depois de fazer a parte da frente, eu tenho que fazer a parte da orelha. Como eu já tinha falado antes e volto a frisar, é sempre o mínimo possível, tá? Pode virar mais. Isso, sempre o mínimo possível. Só vou usar a pontinha dela para tirar o mínimo possível. E sempre lembrando que enquanto eu estou utilizando uma das pontas, a outra provavelmente vai estar encostando em algum lugar. Por isso que eu tenho que policiar para não deixar que ela encoste em lugar nenhum. Certo?